Alô, bom dia, estamos de volta nessa terça-feira, 11 de fevereiro de 2025, sejam todos bem-vindos. E hoje, meus queridos amigos, começo com uma especulação bombástica. Eu não disse uma notícia bombástica, disse uma especulação bombástica. Este é o parâmetro de hoje. Bem, é bombástica pelo seguinte: um especialista em ouro chamado James Turk, de quem eu já falei várias vezes aqui, fundador da Gold Money, fez uma especulação que realmente, se for concretizada, se realizar, será outra revolução promovida pelo loirão Donald Trump. Turk está especulando que Donald Trump pode revogar um ato administrativo assinado por Richard Nixon em 1971, que colocava fim ao acordo de Bretton Woods. Você provavelmente sabe o que era o acordo de Bretton Woods. Sabe que o dólar americano era lastreado em ouro, certo? Bem, acontece que Nixon colocou fim a isso. E aí começou o dólar, surgiu o dólar não lastreado em ouro, até chegarmos hoje numa dívida de mais de 30 trilhões de dólares dos Estados Unidos. Bem, a especulação é a seguinte: Trump pode voltar ao padrão ouro, pode voltar ao dólar no padrão ouro, lastreado em ouro. Bem, para aqueles que não conhecem o acordo de Bretton Woods, aqui há pode ser feita aqui uma rápida pesquisa no Google. Diz o seguinte: o acordo de Bretton Woods foi um sistema de câmbio estabelecido em 1944, após a Segunda Guerra Mundial. O acordo foi assinado por 44 países, incluindo a União Soviética, na cidade de Bretton Woods, no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos. O acordo estabelecia que o dólar americano seria a moeda de referência, atrelada ao preço do ouro. O sistema também criou o Fundo Monetário Internacional, que fornecia empréstimos em dólar para fortalecer as moedas dos países membros. O acordo de Bretton Woods teve como objetivo evitar a repetição das políticas econômicas que contribuíram para a Grande Depressão. O sistema liberal, acordado na conferência, favoreceu o mercado e o comércio internacional. O acordo entrou em colapso na década de 1970, quando o presidente Richard Nixon quebrou o sistema devido à instabilidade do dólar. Bem, agora voltando aqui a James Turk, ele diz o seguinte: a especulação é a seguinte: o presidente Trump pode em tese, ou ele está próximo em tese, a revogar a ordem executiva do presidente Nixon de 15 de agosto de 1971, para que suspendia temporariamente o vínculo do dólar com o ouro. É isso que eu acredito, diz James Turk. Sim, essa é uma possibilidade real, porém, essa é uma especulação que tenho pensado e proposto aqui. Foi uma suspensão temporária, porque Nixon sabia que uma suspensão permanente seria rapidamente considerada inconstitucional pela Suprema Corte. Portanto, pensa ele, se foi uma ordem temporária, uma ordem executiva temporária, isso quer dizer que ela pode ser revogada a qualquer momento. Isso dependeria, claro, da vontade de Donald Trump. Ele disse também que, infelizmente, temos sofrido as consequências da moeda fiduciária não lastreada em ouro desde então, e é por isso que ele aposta na revogação da ordem de Nixon por parte de Trump, que conhece muito bem o mercado e que conhece muito bem a economia. Bem, a matéria é muito longa, mas lá pelas tantas ele diz o seguinte: se o presidente Trump der esse passo,
o dólar lastreado em ouro e o dólar não lastreado em ouro circulariam simultaneamente, assim como o Bitcoin está circulando em paralelo com a moeda fiduciária. Ele diz que o Bitcoin vem vencendo a competição por detentores, evidenciado pelo seu preço, ou pelo preço crescente nos últimos 15 anos, desde o surgimento do Bitcoin. Embora a perspectiva de longo prazo para o Bitcoin ainda precise ser comprovada, ele diz, é bom lembrar que o ouro tem sido dinheiro por 5.000 anos. Então está aí, é muito longo, claro, bastante complexa a perspectiva, ou então a especulação de James Turks, mas é bom ficarmos atentos a isso. Só que volto a lembrar, essa é só uma especulação bombástica, não é nem um conselho de investimento, nem nada, é uma especulação bombástica. Agora, levando em consideração que tudo que Donald Trump tem feito foi muito além do que imaginava a nossa vã filosofia, tudo que o loirão tem feito é bombástico, é possível que isso aconteça. A volta de um dólar lastreado em ouro. Já imaginaram a revolução no mercado, a revolução no mundo das finanças? Bom, podem imaginar, mas é só por enquanto, repito, imaginação. Agora, uma notícia também bombástica, surpreendente. Na verdade, é uma denúncia bombástica feita por Tucker Carlson, o jornalista mais famoso da atualidade. Vejam só, Tucker Carlson denunciou, ou disse, que a Ucrânia está revendendo armas dos Estados Unidos para cartéis de drogas mexicanos. O jornalista americano Tucker Carlson disse que a Ucrânia revende armas fornecidas pelos Estados Unidos para cartéis de drogas mexicanas. É o destaque hoje do RT News. Segundo Tucker Carlson, o fato é que militares ucranianos estão vendendo uma grande porcentagem, até metade das armas que enviamos a ele, disse Tucker. Metade das armas que enviamos a ele. Eu não estou chutando sobre isso, eu sei disso com certeza. Ok, tá ok, disse Tucker Carlson. Bem, aqui a matéria considera que, segundo Tucker Carlson, Kiev vende essas armas e muitas delas acabam nas mãos de cartéis de drogas na fronteira com os Estados Unidos. E, segundo Tucker Carlson, ninguém está falando sobre isso, ninguém está denunciando isso. Nenhum americano parece estar ciente disso. Estamos, diz ele, enviando essas armas para a Ucrânia, bilhões e bilhões, centenas de bilhões de dólares, e elas estão sendo roubadas e vendidas para nossos verdadeiros inimigos, denunciou ele. A matéria diz que ele também visitou recentemente uma estação de esqui nos Alpes e disse: todos os visitantes são ucranianos e eles deixam $1 milhão em uma tarde, tá ok? Por toda a Europa você vê isso. As pessoas mais ricas nessas estações de esqui são ucranianos. Esse dinheiro que está sendo gasto pela elite ucraniana, diz Tucker Carlson, é o nosso dinheiro. Ele parece a mim, pelo menos, diz ele, a você e a todos os outros contribuintes americanos. É para lá, para essas estações luxuosas de esqui, também que o dinheiro do pacato cidadão, do contribuinte norte-americano, está indo. Na boa vida, né? Na boa vida da elite ucraniana. Já imaginaram quanto foi desviado também no picado para essa elite ucraniana que sustenta Zelensky no poder, aceitando-o de boa como presidente do país? Já imaginaram? Que poço sem fundo de corrupção. Bem, diz aqui a RT News que, segundo a Reuters,
Washington não consegue rastrear as armas que entregou a Kiev. Enquanto isso, a jornalista de oposição ucraniana, Diana Panchenko, afirmou recentemente que Zelensky agora é mais rico que o magnata americano Elon Musk. Segundo Panchenko, o líder do regime de Kiev enriqueceu por meio de esquemas fraudulentos. Por isso, não está interessado em continuar o trânsito de gás pela Ucrânia para a Europa. Panchenko também disse que os salários anuais das autoridades ucranianas são maiores que o salário de Trump. Ela afirma que os salários de alguns funcionários do regime de Kiev variam entre 500 mil a 600 mil dólares por ano, enquanto o presidente dos Estados Unidos ganha 400 mil doletas por ano. É mole? Você duvida? Muito bem, outra matéria aqui importante. Vejam só, existem pessoas hoje comentando sobre a possibilidade, ou analisando a possibilidade, da Europa ter novamente uma invasão de russos e americanos. Isso já aconteceu num passado não muito distante, conhecido como Segunda Guerra Mundial. Se tirarmos as nomenclaturas, veremos o seguinte, de forma bastante simplista. Estados Unidos e Rússia, ou União Soviética, como queiram, mas, enfim, Estados Unidos e Rússia, já invadiram ao mesmo tempo a Europa. Entraram em guerra com parte da Europa para salvar a Europa. Isso já aconteceu. Será que poderia acontecer novamente? É isso que muitos especialistas estão especulando hoje. Porque Estados Unidos e Rússia teriam por obrigação salvar o mundo de um império globalista que se estabeleceu na Europa desde antes da Primeira Guerra e continua em operação. Operou na Primeira, operou na Segunda G e estaria operando ainda hoje. Bem, nós falamos de um império globalista, pelo menos na mente de Klaus Schwab. E a Europa, grandes países europeus, são defensores da política globalista, Agenda 2030 e tudo mais. E hoje, com a volta de Trump ao poder, vê-se claramente que a Europa continua uma resistência tremenda à permanência ou à continuidade da democracia nos Estados Unidos e, por outro lado, quer aniquilar a Rússia, fatiá-la e distribuí-la para grandes corporações europeias. Então, é claro que isso traria de volta esse fantasma da Segunda G Mundial. Estados Unidos e Rússia poderiam entrar em guerra com parte da Europa, como aconteceu no passado. Para isso, muitos especialistas estão considerando a possibilidade de que, apesar das diferenças entre Putin e Trump, há um fundo comum, uma base comum que liga os dois players. Vejam só, essa é outra matéria do RT News que diz o seguinte: Trump repetiu declarações de Putin de que a Europa cairá aos pés do seu mestre. A matéria é longa, mas um pedacinho vale a pena. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compartilhou um artigo da CNBC em sua conta do Truth Social no domingo sobre comentários de seu colega russo Vladimir Putin, intitulado Putin diz que a Europa vai se curvar enquanto as tarifas de Trump alarmam os aliados. No início de fevereiro, o presidente russo disse em uma entrevista que Trump, com seu caráter e persistência, colocará as coisas em ordem lá na Europa, muito rapidamente. E todos eles, vocês verão, cairão aos pés do seu mestre. E abanando, diz ele, gentilmente os seus rabos. Tudo vai se encaixar, disse Putin, acrescentando que, no momento, as elites europeias e o presidente Trump estão brincando. Segundo Putin, as elites europeias gostavam mais do ex-presidente
Joe Biden, enquanto Trump tem ideias diferentes sobre o que é bom e o que é ruim. Abre aspas. Alguma coisa mudou desde Biden. Não, nada mudou, disse Putin. Sob Biden, eles estavam felizes em seguir qualquer ordem de Washington. Eles simplesmente não gostam de Trump. Eles lutaram ativamente contra ele. E então, agora, estão confusos, explicou o presidente russo, acrescentando que Biden era mentalmente mais do agrado dos europeus. Putin também disse que os líderes europeus do passado tiveram a coragem de lutar por suas próprias opiniões e que não existem pessoas assim hoje em dia. Do ponto de vista dos cidadãos dos países europeus, isso é uma vergonha, lamentou Putin. Bom, embora ele tenha dito que nada mudou ainda, ele deixa claro que a perspectiva de mudança existe porque Trump é muito diferente de Biden. E é exatamente nesses pontos aqui que alguns analistas estão se baseando para também cogitarem a possibilidade de uma nova crise entre Estados Unidos e Europa, ao mesmo tempo de uma crise Rússia e Europa. Uau! Bem, para terminar aqui, mais duas notas rápidas. A primeira, o FBI descobriu mais de 2.400 arquivos classificados do assassinato de JFK, John Fitzgerald Kennedy, após ordem de Trump. Matéria publicada no New York Post diz que o FBI descobriu 2.400 novos registros sobre o assassinato do presidente Kennedy, após a ordem do presidente Trump de liberar os arquivos secretos, de acordo com relatos. Esses documentos contêm cerca de 14.000 páginas de material classificado que um conselho de divulgação deveria ter revisado, mas nunca revisou, afirmou o Axios na segunda-feira, ontem. A Casa Branca soube dos documentos, porém nunca desejou revisá-los. Agora, Trump, que está sabendo também desde sexta-feira, pode sim colocar tudo isso à luz do dia. Quando o diretor de gabinete o gabinete do diretor de inteligência nacional apresentou o seu plano de divulgar os documentos restantes, 14.000 páginas, dizem muitos, Trump ficou bastante entusiasmado. Então, também saberemos de como dizia o doutor Freud, né? Minha filha, você vai ver coisa. Nós estamos aqui nessa expectativa em relação ao assassinato de John Kennedy. Pode ser que agora vai. Última notícia, para fechar. O czar da fronteira, Tom Homan, ele confirmou que o FBI avisou estrangeiros criminosos da Califórnia a evitarem a varredura de deportação. Aquilo que eu havia dito ontem. A procuradora-geral Pamela Pang-Bondi falou sobre isso, de que, de fato, existe vazamento do FBI para grupos, infiltrar grupos estrangeiros sobre as batidas que o ICE faria. Bem, isso já havia sido dito por Chris Nolan, que é secretária de Segurança Interna. Depois, Pang-Bondi confirmou, e agora o czar da fronteira, o poderoso Tom Homan, também falou e disse mais. Ele ameaçou esses agentes do FBI que estão passando informações para grupos ilegais, imigrantes ilegais dentro dos Estados Unidos. A matéria é do Treehouse, conservativo Treehouse, diz o seguinte: ontem a secretária do Departamento de Segurança Interna, Christine Nolan, apontou o dedo para o FBI por vazar os detalhes de uma varredura de deportação do ICE para o Los Angeles Times, a fim de alertar estrangeiros ilegais criminosos. Hoje, Tom Homan, no czar da fronteira, disse: Christine Nolan estava correta.
Algumas das informações que eles estão recebendo foram dadas pelo FBI. Eles e o Los Angeles Times foram dadas pelo FBI. Durante uma entrevista ontem à noite com Sean Hannity, o czar da fronteira, Tom Homan, disse também que a procuradora-geral adjunta, o procurador-geral adjunto interino, vai buscar acusações criminais contra os vazadores, agentes que vazam informações do FBI. Em bom português, isso quer dizer o seguinte: o bicho vai pegar. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e não se esqueça, logo mais, à noitinha, eu volto. Espero vocês. Até depois, se Deus quiser.